Olá, irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Quero ler um texto do Salmo que me chamou a atenção esta manhã. Quero compartilhar com vocês. Salmo de número 127. Por que não falamos capítulo? Porque Salmo é poema, é um livro poético. Então, Salmo de número 127. O verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde. O escritor desse salmo, alguns dizem que foi Salomão, outros dizem que foi um profeta da época, outros dizem que pode ter sido Neemias. Este salmo, ele expressa uma sabedoria muito grande. Nos dá uma lição de sabedoria. Por quê? Uma delas é o esforço e projeto de pessoas que não tem valor se Deus não estiver presente. Se Deus não estiver estendendo as mãos. Existem situações que se a mão de Deus não tiver, não vai dar certo. Se Deus tirar a mão, não vai para frente. Então, em tudo na sua vida, na minha vida, nós temos que pedir que a boa mão de Deus esteja conosco. Quando Neemias foi levantar os muros de Jerusalém, debaixo da autorização do rei, numa situação difícil, portas queimadas a fogo, seus irmãos sofrendo, e ele entendeu, ele fez uma oração muito rápida, quando ele foi falar com o rei. Aquela oração que não dava para pensar muito, mas ele entendeu que a boa mão de Deus estava levando ele para Jerusalém. Ele dizia: Senhor, se o Senhor não for comigo, se a tua mão não estiver estendida, esse projeto não vai dar certo. E muitas vezes você foca nos seus esforços, na sua capacidade humana, e esquece que se a mão de Deus não estiver presente, não vai dar certo. Em tudo, eu aprendi isso com a minha mãe. Eu era adolescente, tudo que ela ia fazer, ela dizia: filha, vamos orar. Até mesmo para fazer uma compra simples. Eu falava: mas mãe, vamos orar. Aquela época, fazer um crediário era coisa muito difícil. Nossa, você tinha que levar vários documentos, levar fiador, alguém que tivesse um bom salário na carteira, muito tempo de profissão, para ser seu fiador. Eu lembro isso muito bem. Eu era adolescente e eu queria comprar um relógio na loja Smap, que já nem existe mais. E eu precisei, uma amiga minha, né? A gente foi para comprar 2 relógios. Precisamos que o cunhado dela fosse conosco, levar certificado de um monte de coisa, conta de luz, de água, uma série de documentos. E minha mãe dizia: filha, se a mão de Deus não tiver, o negócio não vai dar certo. Eu não sei porque Deus me deu essa palavra esta manhã, porque talvez você precise ouvir isso. Entenda que seus esforços, seus projetos, é válido sim, mas se a mão de Deus não tiver sobre você, se a mão de Deus não te conduzir, se a mão de Deus não te direcionar, pode ser que não dê certo. Então, o Salmo 127 foi escrito por Salomão. É um tipo de cântico, aleluia, também chamado cântico de peregrinação, ou salmo de degraus. Eles subiam para o templo, falando, lendo, orando este salmo. São assim chamados porque eram recitados. Degraus porque os peregrinos subiam para Jerusalém, e eles iam recitando os salmos, iam falando. E eles subiam na ocasião das festas sagradas, como a Páscoa, a Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Jerusalém era uma cidade de regiões montanhosas. E durante essa caminhada de peregrinação, a romaria, digamos assim, dos fiéis judeus, cantavam esses salmos nas subidas, em todo o percurso da viagem, até chegar ao templo. É assim que Deus nos ensina. Todo dia na sua caminhada, peça que a boa mão de Deus esteja contigo. No trabalho, na família, principalmente na família. Às vezes você está enfrentando problemas familiares dentro de casa e você acha que você gritando, falando, berrando, se esgoelando, não vai resolver. Peça que a boa mão de Deus te dê sabedoria como cuidar da sua casa, como conduzir a educação dos filhos, como conduzir a sua vida. Isso é muito importante. Porque com Deus, os nossos esforços
vai produzir um bom resultado. Com a boa mão de Deus, os nossos esforços vão produzir bons resultados. Tanto é que o Salmo começa: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem a edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Este verso inicia com uma condição. Se é a condição, o Senhor não edificar. O que significa? Sem Deus, nada será bem sucedido. Essa ideia nos faz lembrar de inúmeras ocasiões em que a Bíblia, em que Deus agiu e por isso seus filhos prosperaram, ou não agiu e os planos humanos foram frustrados. Então, não sei se essa manhã você está com algum projeto na sua vida, pensando em realizar alguma coisa, peça que a mão de Deus esteja com você. Eu lembro, minha mãe, tudo, ela ia comprar um par de sapato para as filhas, ia fazer uma compra de roupas, ela dirigia uma oração, dizia: Senhor, vai conosco, que segundo a sua vontade tudo dê certo. E às vezes a gente foca nos nossos esforços, ou porque nós estamos vivendo uma boa condição financeira. Vamos lá, vamos fazer. Calma, Senhor, vai comigo. Faça igual Moisés falou: se o Senhor não for comigo, não me faça subir. Eu aprendi isso com a minha mãe: tudo que eu vou comprar, tudo que eu for fazer, eu ensino isso para minha filha. Vamos orar primeiro. Vamos pedir que a boa mão de Deus esteja nos direcionando e que seja feita a vontade de Deus. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ninguém consegue demover do seu propósito. Um exemplo é a história da construção da Torre de Babel. Construíram a Torre de Babel para querer ser únicos na terra. E Deus veio, desceu na torre, confundiu as línguas, onde mudou tudo, para mostrar para o homem que se ele não tiver no negócio, não adianta a sabedoria do homem, não adianta esforços humanos, se nós não tivermos o Senhor como prioridade. Edificando a casa, o que é isso? Essa expressão está associada à ideia de a construção. Toda obra, toda elaboração da vontade está dentro do propósito de Deus. Se Deus está no negócio, nesse planejamento, nesse investimento, a boa mão de Deus vai estar operando. Porque não adianta você ter esforços intelectuais, planejamento, investimento. Nossa, eu vou investir, eu vou fazer, se o Senhor não estiver no negócio. Isso é muito importante. A sabedoria de Deus para pedir ao Senhor que direcione a tua vida em tudo. Nessa manhã, eu quero orar com você e pedir a Deus que nos dê sabedoria em tudo que a gente for realizar. Dizer: Senhor, vai conosco, porque se a tua mão não estiver conosco, não me deixe subir. Amém? Senhor Deus, eu quero agradecer a Ti por esta palavra na manhã deste dia. Pedir ao Espírito Santo que quando chegar esta palavra ao coração de alguém, o Espírito de Deus possa estar se revelando a esta pessoa, dizendo: olha, se eu não tiver um negócio, não adianta os seus esforços, os seus projetos humanos. Mas se o Senhor tiver, tudo vai dar certo. Até mesmo dentro da tua casa, dentro da sua família. Se o Senhor não estiver dirigindo a sua vida, você pode fazer 1000 coisas, mas peça ao Senhor sabedoria para administrar a sua família. De repente, um problema que está deixando aflito e deixando preocupado, vá para o teu quarto, ora, entregue nas mãos de Deus e peça a direção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, que a Tua boa mão esteja estendida aos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Não se esqueça, coloque tudo no altar do Senhor. Como diz aquele hino, quando tudo estiver perante o altar. E todo o teu ser Ele controlar. Às vezes a gente perde o controle de alguma situação. Então peça a Deus nessa manhã, que Ele venha controlar o teu ser, dirigir a sua vida. Se o Senhor não edificar a sua casa, ainda fala sobre filhos. De repente você está atravessando um período difícil com filhos, na educação, na orientação. Peça ao Espírito Santo: Senhor, esteja comigo, me ajuda como falar, como ensinar, como educar. Talvez se você tenha que falar algum assunto muito delicado com sua filha, com seu filho, antes de falar com ele, Senhor, vai comigo, toma a minha frente, me capacita, me ajuda. Que o Senhor te abençoe neste dia, em nome de Jesus. Deus abençoe.